Tática Timão na área fiel, aqui em mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo fiel vamos ver aí o jornalista Chico Garcia trazendo, uma novidade pra gente. Timão volta hoje em campo, graças a Deus, muitas saudades do nosso Coringão. E Dorival vem com novidades, hein, fiel? Novidades na zaga e novidades na sua tática. Tática Timão, como sempre, trazendo novidades para vocês. E já sabe, Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, E como sempre, vai Corinthians! Timão, a espera acabou, fiel. O Corinthians volta a campo depois de muito tempo no Campeonato Brasileiro neste domingo, 7 da noite, em casa. Reencontro com a fiel torcida, biometria, facial, novo sistema lá para que o torcedor possa reencontrar o seu time e esperar uma atuação melhor, do que vinha acontecendo antes da parada. Às vezes a gente não refresca a memória, mas assim, os últimos jogos antes da pausa, eles já não estavam bons. O Dorival ainda está naquela margem de erro, naquele crédito que ele tem por ter feito bons trabalhos, por a gente imaginar que ele possa ajustar o time. Mas os últimos 3 jogos foram 3 empates. 2-0 contra o Atlético Mineiro e Vitória em casa, e depois 1-1 contra o Grêmio, fora de casa, esse sim. Por isso o Corinthians está na 10ª colocação. E vai pegar o Bragantino, que nesse momento aqui, enquanto o Bahia está jogando, está na 4ª posição, está no G4, tem 23 pontos, o Corinthians tem só 16. O campeonato do Bragantino é muito melhor do que o do Corinthians. Mas o Corinthians, imagino eu, tem um time melhor do que o do Bragantino, mas isso não se verifica na tabela e nem no desempenho que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, pelo menos antes da pausa. Agora vira um outro campeonato, porque as coisas se alteram, tem janelas, tem troca de comandos técnicos aí, tem muita coisa acontecendo e tem ainda para acontecer e tem muito campeonato ainda, também é bom que se diga. E o Dorival ainda está naquela margem de erro, naquele crédito, que a gente imagina que o Dorival possa encontrar um time, possa desenvolver melhor, explorar melhor tecnicamente esse time, e isso ainda não aconteceu. Repito, o Dorival tem crédito, e até esse período de pausa aí, com 2 semanas de férias, mais 2 semanas de treinamento, o que a gente espera? Só que eu já vi algumas atuações de algumas equipes que a pausa ela não representou nenhum tipo de melhora. O Inter, por exemplo, o São Paulo, foram times que eu imaginei que durante a pausa pudessem ter uma melhora em termos de treinamento e tal, ajuste de time, e isso não aconteceu na volta. Então, será que o Corinthians vai acontecer? É a nossa expectativa, o time ainda tem alguns desfalques, O André Ramalho e o Breno Bidon estão suspensos, então o Dorival naturalmente vai ter que mexer no time, e o Yuri Alberto segue de fora. Mas o Yuri, ele vem se recuperando, e nada diferente daquilo que a gente já tinha falado, é que dessa vez a gente teve a declaração do André Jorge, o preparador físico, revelando toda a tecnologia desenvolvida, para que o Yuri tivesse o processo acelerado, mas também contando com o comprometimento do atleta, que é algo que a gente já tinha conversado aqui, a genética dele, a maneira como ele responde às lesões que ele tem. Já estão completando aí 50 dias da lesão que ele teve na coluna vertebral, não é uma lesão tão simples assim, mas o Yuri realmente ele é diferenciado, ele é acima da média nesse sentido, é por isso que ele vai voltar muito antes do prazo. E aí o preparador confirmou, olha, ele não vai estar à disposição com a gente nesse domingo, mas em breve ele vai estar de volta. Ele ainda não trabalhou com bola com os companheiros, então ele está no processo de transição física, que é aquele último estágio, antes do trabalho com bola, para ser entregue à comissão técnica. Ele não jogando nesse domingo, também acho que ele não joga no meio da semana que vem. Eu acho que na semana que vem o Yuri começa a trabalhar com bola. E aí, se tudo der certo, provavelmente no final de semana que vem, que vai ser o jogo contra vamos lá, meio da semana o Corinthians tem o Ceará na quarta-feira e no final de semana Majestoso. Aí a gente já está falando do dia 19, já no sábado, 9 da noite contra o São Paulo no Morumbi. Cara, eu seria otimista de imaginar que o Yuri possa estar à disposição nesse jogo, pelo menos no banco de reservas. Por tudo que tem se dito a respeito dele, pela maneira como ele trabalha e dentro de um processo natural de que semana que vem ele começa a trabalhar com bola, acho que eu contaria sim
com o Yuri no banco diante do São Paulo. Vamos lá. Importante ele estar à disposição aí nos derbys, né? Pela Copa do Brasil, final de julho, início de agosto e na sequência, né? Na sequência da temporada. Agora é curioso, na ausência do Yuri, o outro centroavante que o Corinthians tem no elenco é o Héctor Hernández, o espanhol. E pelas informações, ele não tem correspondido tanto nos treinamentos, bom, nem nos jogos, né? E com isso acabou perdendo um pouco de espaço. Talvez por isso a gente tenha visto notícias aí relacionadas ao Carlos Vinícius, né? Porque inicialmente o Corinthians buscaria ou busca um jogador de lado de campo, de beirada, de velocidade, 1 contra 1, aquele jogador que não tem hoje no elenco a não ser o Kaique. O Thales Magno não é necessariamente esse cara. Ele é mais um segundo atacante. Tem o drible e tal, mas também a fase técnica dele também não é lá das melhores. E velocista ele não é. Então esse jogador do escape, do contra-ataque, o Corinthians está buscando. Chegou a negociar com o Biel aí, mas desistiu. E o Carlos Vinícius, ele é um cara mais de área. Tem mobilidade, né? Se desloca e tal. Não é um cara muito posicionado, mas tá livre no mercado aí desde que saiu do Furra. Mas o Corinthians ainda está no compasso de espera, porque não é necessariamente essa a prioridade. Só que me dá a entender que realmente sai o Pedro Raul, que realmente não deu certo, e o Héctor Hernández não dá conta, na ausência do Yuri, o Corinthians busca ainda um 9 para poder fazer uma sombra ali e ter, quando o Yuri não puder jogar, por convocação, suspensão ou até mesmo por lesão. Então, na ausência do Yuri, o Héctor Hernández daqui a pouco seria um natural substituto, mas não é, né, gente? Ele não conseguiu corresponder e com isso o Romero e o Memphis devem fazer a dupla de ataque. Dupla de ataque, porque o restante do time, a gente tem uma ideia de que o Maicon, por exemplo, abre o meio-campo, é um jogador da confiança do Dorival. O Dorival tem insistido nele ali naquela função, acho que quer recuperar esse jogador. José Martínez, o Breno Bidon acho que jogaria, então, mas o Carrilho a gente sabe que é titular, né? E o Carrilho tá jogando menos do que jogava com o Ramon. Não sei exatamente porquê, muitas vezes ele joga fora de função, né? Joga um pouco mais aberto pelo lado, né? E o Carrilho por dentro foi o grande jogador do primeiro semestre do Corinthians, né? Ainda sob comando da dupla Ramon e Emiliano Dias. Depois, quando chega o Dorival, ele troca um pouquinho o posicionamento do Carrilho e ele não rende o mesmo que ele vinha rendendo. Então, minha expectativa também para que ele possa retomar Rodrigo Garro, Romero e Memphis Depay. Isso do meio para frente. Os laterais, o Fabrício Andileri na esquerda, o Mateuzinho na direita, com o Kaká e o Gustavo Henrique entre os zagueiros, o Hugo Souza no gol. André Ramalho e Breno Bidon são desfalques. Então, assim, acho que é uma escalação suficiente para encarar de forma competitiva o Bragantino nesse domingo. Expectativa também para saber se o Dorival Júnior vai conseguir blindar o elenco diante de tudo que está acontecendo, né? André Sanches gastando no cartão corporativo, presidente afastado Augusto Melo sendo denunciado pelo Ministério Público, um presidente interino, né, em exercício, que é o Osmar Stabile, o Fabinho Soldado tendo que apagar todos esses incêndios, uma janela que começou e o Corinthians está envolvido com todo esse caos financeiro, político, administrativo. Será que o Dorival vai conseguir? E o Memphis também, né, que teve uma semana conturbada, faltou ao treino, pediu desculpa, não sei o quê, notificou o clube pedindo, né, ressarcimento de dinheiro que devem para ele, salários atrasados também no começo da semana. Que loucura, hein, gente? E mais do que isso, o Corinthians precisa ganhar o jogo, joga em casa, tá na 10ª posição e é um momento em que as coisas estão se acomodando, então não dá para vacilar, a gente sabe como o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro e também o desempenho, né? Porque até esse momento, por mais críticas que eu tivesse e tive, e relatei todas elas aqui a Ramon e Emiliano Dias, em algumas escolhas que eu considerei equivocadas, até esse momento o time jogava mais com a dupla, com a família Dias, do que com o Dorival Júnior. Eu tenho boas expectativas com o trabalho do Dorival, mas ele ainda não aconteceu. Vai começar agora? Vamos ver. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!